A reforma trabalhista completou 5 anos. Desde que a norma entrou em vigor, o número de processos protocolados na Justiça caiu quase 30%. Algumas das novas regras já foram revisadas e outras ainda estão sendo analisadas para garantir os direitos dos trabalhadores. É consenso, a pandemia de Covid-19 trouxe turbulências no mercado, afetou empresas, indústrias e a vida do trabalhador. Por isso, a expectativa criada há 5 anos, com a sanção da reforma trabalhista, foi ofuscada pela crise econômica. O mercado esperava, por exemplo, gerar mais empregos com as novas regras, consideradas mais flexíveis. Com a reforma, no total 106 artigos da CLT, consolidação das leis do trabalho foram alterados, revogados ou criados. Entre as mudanças, as regras permitiram o fracionamento de férias, terceirização, inclusive da atividade principal da empresa, e o pagamento da contribuição sindical, que antes era obrigatório, passou a ser facultativo. A reforma foi sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, em 17 de julho de 2017 e entrou em vigor em novembro do mesmo ano. A Central Única dos Trabalhadores aponta que a reforma é um retrocesso. A reforma trabalhista, ela aumentou imensamente a precarização dos trabalhadores. Houve um aumento significativo de trabalhadores colocados na informalidade, aqueles que vão às ruas trabalhar por conta própria, como camelôs, como vendedores ambulantes. Aumentou imensamente esse número de trabalhadores. Isso maqueia o grande número de desempregados, porque é aquela pessoa que não está mais procurando um emprego formal, mas também não está desocupada. E também houve uma queda da renda geral dos trabalhadores. Para a Confederação Nacional da Indústria, as alterações na CLT são um avanço. O que a gente verificou ao longo do tempo é que nós precisávamos, sim, adequar as relações de trabalho e os direitos que estavam constando na CLT a uma realidade social, produtiva e econômica do Brasil atual, né? E a nosso sentir, a CLT, o que ela acabava acontecendo com ela? Ela era uma legislação tamanho único, que ela foi formatada numa época distinta, que tratava igualmente os desiguais. A reforma ela contribuiu em muitos pontos, mas a negociação coletiva foi o principal deles, você poder negociar. Um dos pontos polêmicos, questionado no Supremo, foi sobre o pagamento de custas e honorários de advogado pela parte perdedora de ação trabalhista. Críticos afirmam que isso desencorajou trabalhadores de acionar a justiça. Para outros especialistas, a medida levou à redução de ações sem fundamento. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, em 2017, quase 4 milhões de ações foram protocoladas nas varas de trabalho do país. Em 2021, último ano fechado da série histórica, mais de 2 milhões e 800 mil petições foram recebidas pelos TRTs. Em outubro do ano passado, o Supremo derrubou normas da reforma trabalhista que restringiam o acesso gratuito à Justiça do Trabalho. A cobrança de custas, caso o trabalhador falte à audiência inaugural sem justificativa, foi mantida. Em outra ação, em maio de 2019, o STF invalidou a regra que permitiu o trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. Em junho do ano passado, a Corte decidiu que a norma coletiva que restringe direito trabalhista é legal. Porém, a redução desses direitos deve respeitar as garantias constitucionais dos trabalhadores. Em agosto está previsto o julgamento de uma ação sobre o trabalho intermitente, modalidade de contrato de trabalho criada com a reforma. A Corte vai decidir se a medida leva à precarização do emprego. Bom, agora a gente vai repercutir um pouquinho mais sobre a reforma trabalhista. Já ao meu lado, aqui o nosso consultor jurídico, Daniel Villanova. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rafaela. Um prazer estar aqui. Prazer é sempre nosso. A gente viu ali no finalzinho da reportagem que está previsto agora para o segundo semestre o julgamento de uma ação que versa sobre o contrato intermitente. O que está em jogo no julgamento? O que está em jogo é a pauta de quais são as durações de trabalho que são consideradas dignas no Brasil. A Constituição de 88, quando foi promulgada, trouxe 2 regimes básicos, né? Um regime que era aquele de 40 a 48 horas semanais, né? De segunda a sábado, e também previu a possibilidade dos chamados turnos ininterruptos de revezamento. A reforma trabalhista de 2017 permitiu uma maior flexibilidade quanto a esses regimes de cargas horárias.
E a questão é saber até que ponto isso chega ou não no limite de uma dignidade do trabalho. O tema, por óbvio, tem repercussão geral, está pautado aí com uma prioridade do presidente Luiz Fux para as últimas 11 sessões da sua gestão, e a gente tem expectativa de que o Supremo possa sinalizar qual é a quantidade e o tempo do trabalho que é considerado digno no Estado democrático de direito. E o espírito dessa lei, lá há 5 anos atrás, da reforma e tal, veio justamente para simplificar essa norma? A gente está falando de simplificação também? A ideia foi de trazer normas mais simples, mas nem sempre o que é simples é fácil, né? As relações produtivas no Brasil têm longa duração. A consolidação das leis do trabalho é talvez o edifício jurídico mais longevo do direito brasileiro, já está quase octogenário, ano que vem completa 80 anos. Foi um dos legados aí do governo do então presidente Getúlio Vargas. Então, tem muita história relacionada aos direitos trabalhistas no Brasil. Então, fazer essas reformas, ainda que a gente tenha uma diminuição do número de processos, o que é positivo, não pode abrir mão de quais são os direitos e as garantias dos trabalhadores. Afinal de contas, se temos 29% a menos de ações no judiciário brasileiro, a gente precisa perguntar, os trabalhadores, os produtores no Brasil estão com mais desempenho de seus direitos para viverem melhor? Ou a situação de desemprego, de precarização e de pejotização, né? Assim como também de autossuficiência, estão mais comprometidos? O ponto é esse, porque se a legislação trabalhista fica muito formal, a gente vai ter uma informalização da economia no Brasil. E a gente sabe os efeitos disso. Certamente esses assuntos aqui que você já adiantou estarão em pauta no segundo semestre na mais alta corte do país. E nós amanhã também estaremos juntos aqui em mais um tema de interesse público que tem relevância jurídica, social e econômica. Muito obrigada, Daniel. Até amanhã. Gratidão é minha. Obrigado, Rafaela. Tchau, tchau. Tchau, tchau.